Eu quero que esse vídeo seja papum. Esse vídeo é um complemento do último vídeo que nós fizemos aqui no YouTube, né? Foi um vídeo que eu fiz falando sobre ciclagem para iniciantes, onde eu expliquei todo o processo de ciclagem. E se você por um acaso não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Mas é muito importante, se você não entende nada sobre ciclagem, ir lá e assistir esse vídeo agora. Show de bola? Agora, ciclagem em aquários com peixe. Vamos utilizar alguns peixes aqui como cobaia para ciclar o aquário. Dá certo, Matheus? Não dá certo? É correto? Não é correto? Em qual ocasião eu devo me preocupar? Enfim, vamos trocar uma ideia aqui bem rapidinha, tá? A intenção desse vídeo é que ele não seja muito longo, mas eu vou tentar deixar o mais claro para vocês possível sobre essa questão de ciclar aquário com peixe, beleza? Principalmente para a galera que está iniciando. Tá? Eu tô até com uma colinha aqui na mão que eu já vou falar o que é isso aqui, e é muito importante isso aqui, e qualquer um tem acesso a essa tabelinha que eu já vou mostrar para vocês. No processo de ciclagem, basicamente, nós vamos maturar o nosso aquário, né? Nós vamos estar iniciando um novo mini ecossistema, né? E nesse pequeno ecossistema nós precisamos ter bactérias que irão consumir amônia, nitrito, né? E talvez o nitrato. Mas vamos focar na amônia e no nitrito, que são os compostos mais tóxicos para os nossos peixes. A ideia de ciclar o aquário com peixe é fazer com que o peixe que você vai estar utilizando ali no seu aquário, ele mesmo vai produzir a própria amônia. Ou seja, ele vai defecar ali no aquário, vai produzir matéria orgânica, essa matéria orgânica vai entrar em decomposição e, durante o processo de decomposição, a amônia será gerada. O problema é que todo aquário novo, em todos eles, sem exceção, nós não temos bactérias que irão consumir essa amônia inicialmente. Então, o peixe que está ali dentro, ele vai ter que conviver com a amônia por um tempo, até que essas bactérias comecem a surgir e comecem a consumir essa amônia, transformando essa amônia em nitrito, e depois vai rolar um outro processo de criação de uma nova colônia de bactérias, né, que vão consumir o nitrito e transformá-lo em nitrato. Com a experiência que eu tenho com esse processo de ciclagem, a colônia de bactérias que consome amônia, ela até que surge de uma forma assim, relativamente rápida, comparada à colônia de bactérias que consome o nitrito. Ela acaba demorando um pouco mais a aparecer e acaba demorando um pouco mais também para consumir o nitrito. Só que entre nitrito e a amônia realmente é bem mais tóxica para os nossos peixes. Ela basicamente vai agir nas brânquias dos nossos peixes, dificultando a respiração do animal. Você vai ver um animal muito ofegante ali dentro do aquário porque ele está com dificuldade. A amônia, ela queima essas brânquias, por isso que ele vai ter essa dificuldade, vai ficar ofegante. Vai ser muito ruim para ele respirar, né? Consumir o oxigênio da água do aquário. Então a utilização do peixe basicamente é somente para isso, para acelerar o processo, né, de geração de matéria orgânica. Mas isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque a gente vai estar fazendo com que o animal sofra ali dentro dos nossos aquários, e obviamente para quem é aquarista, né? Aquarista tem que ter uma consciência aí diferenciada, né, de qualquer outro criador de animal aí, não desmerecendo ninguém, mas o aquarista tem que ter essa consciência porque o peixe depende da água para respirar, da mesma forma que nós dependemos do oxigênio para respirar. Já pensou se você vivesse num local com o ar extremamente poluído? Provavelmente sua estimativa de vida seria muito mais reduzida. E é basicamente isso que você faz com o seu peixe. Além dele ter essa dificuldade para respirar, você vai estar gerando um estresse gigantesco no animal, né? E esse estresse vai baixar a imunidade e ele pode ficar suscetível a várias doenças, seja doenças provenientes aí de bactérias, parasitas, vírus, enfim. O peixe ele acaba carregando parasitas, acaba carregando bactérias no corpo dele ali, né? Só que às vezes ele acaba não desenvolvendo alguma doença porque ele está com a imunidade alta. A partir do momento que ele passa por um estresse, como por exemplo a questão da amônia, né? A dificuldade de respirar é um estresse que vai ser gerado a todo instante para o animal. A partir do momento que esse estresse é gerado, a imunidade do animal vai cair, ele pode ficar doente por alguma outra situação ali e vai acarretar o caso do animal, vai acarretar a situação do animal, o problema dele, né? E sim, ele pode vir a óbito muito mais rápido. E eu sei que tem muitas pessoas que não sabem, mas sim, o peixe ele pode morrer por exaustão, por cansaço. Eu já vi isso acontecer, né? O peixe, de tanto ele nadar ali, de tanto ele ficar cansado, ele pode sim morrer, né? Ele pode vir a óbito por conta de exaustão. Então, são vários problemas sendo ocasionados por um único problema, que é essa produção de amônia ali no aquário com o animal, né, com o peixe ali dentro, né, servindo de cobaia. Então já inicialmente vocês já viram que não é bacana fazer ciclagem do aquário
com o peixe. Eu acho não, tenho certeza que não existe essa necessidade de utilizar o peixe como cobaia, de colocar a vida do peixe em risco ali, somente para a gente poder ciclar o aquário, beleza? Outra coisa, né? Somente com a ração que nós temos, a ração do peixe mesmo, você pega um punhado de ração, joga no teu aquário já no início, no primeiro dia de montagem, aquela ração ali vai produzir matéria orgânica e essa matéria orgânica, consequentemente, vai gerar amônia. Então, você não precisa do peixe para gerar a amônia ali dentro do teu aquário. Inclusive, eu acho uma burrice tremenda utilizar o peixe, né, com o intuito de acelerar o processo. Na verdade, você vai entardecer ainda mais a estabilidade do seu aquário. Você não vai conseguir estabelecer da forma correta uma colônia de bactérias no seu aquário, né? E aí você vai ter uma dificuldade ainda maior de estabilizar o teu sistema. Então é burrice achar que o peixe ele vai acelerar o processo. Ele não vai acelerar o processo e só vai te gerar mais problemas. Tem inclusive, roda muito pela internet hoje aí, em vários sites, né, o chamado de síndrome do aquário novo. Né? E essa síndrome do aquário novo justamente é quando o aquarista monta o aquário, não faz o processo de ciclagem da forma correta e eventualmente está tendo vários problemas com amônia. E acredito que ninguém quer ter esse problema, né? Ninguém quer ter problemas contínuos aí com amônia no aquário, certo? Então, não vejo necessidade alguma de utilizar peixe como cobaia, né? E eu falei para vocês aí que tem essa tabelinha aqui, né? Eu quero explicar de forma bem rápida para vocês como é que a amônia ela vai se tornar tóxica nos seus aquários. Né? Antes de partir diretamente para a tabela, vocês precisam saber o seguinte, né? A amônia, né? A fórmula da amônia é NH3. A amônia é um composto oriundo aí de nitrogênio, né? Um composto nitrogenado. E o pH, né? Por que eu estou falando de pH? Vocês já vão entender. O pH é potencial hidrogênio iônico. Né? Basicamente, a quantidade de hidrogênio que nós temos disponível na água. A amônia ela tem uma relação direta com o pH do seu aquário. E que relação é essa? Na amônia nós também temos molécula de hidrogênio. Né? E no pH nós temos o hidrogênio disponível ali na água. Quanto mais baixo o pH, quanto mais ácido, mais hidrogênio disponível nós temos. Quanto mais alto o pH, quanto mais alcalino, menos hidrogênio disponível nós temos. Né? E quando nós temos mais hidrogênio disponível, acaba acontecendo uma reação química que esse hidrogênio disponível vai se ligar à molécula de amônia e vai transformar a amônia em amônio. Essa molécula de hidrogênio vai se ligar ao NH3 e transformá-lo em NH4, que é amônio, e o amônio não é tóxico para os peixes. Olha aqui, bem rapidinho, mudei o posicionamento para mostrar para vocês aqui um pouquinho da tabela de amônia tóxica. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor, vamos lá. Lembra que eu tinha falado, né? Em pH mais baixo, a amônia ela é menos tóxica para o peixe. E aqui nós temos pH 6.6. Em pH 6.6, olha aqui, ó. Lá em cima, 3,5 ppm, 6,5, até 6,5 a amônia não é tóxica para os peixes, independente da temperatura. Mentira, em 28 graus já se torna alerta, já entra em estágio de alerta, né? Então, se a temperatura estiver em torno de 30 graus, acredito que em pH 6.6, temperatura 30 graus, 6,5 ppm de amônia já se torna tóxico. E aí nós vamos descendo, ó, quanto mais vai aumentando o pH, mais tóxica vai se tornando a amônia. Vamos lá. Em 7.0, olha aí, estágio de alerta até 28 graus, acredito que 30 também já seja crítico. Mas quando a gente já chega aqui, ó, em levemente alcalino, olha aqui, ó, já se torna crítico 6,5, independente da temperatura, né? E 3.5 já se torna estágio de alerta. Em 7.4, 2.0 já é estágio de alerta, 3,5 já é crítico. Em 7.6, 1.0, né? 1.0 já é alerta, 2.0 crítico. Agora vamos partir para uma realidade, essa daqui já é a realidade de muitos aquariociclídeos africanos, inclusive, 7.6. Em 7.6, 2 ppm de amônia já é... 1 ppm de amônia já é estágio de alerta e 2 ppm já é estágio crítico. Então, se você tem um aquário que não passou por um processo de ciclagem, 2 ppm, 3,5 é algo normal da gente encontrar no processo de ciclagem. Então fiquem ligados. Acima de pH 7.2 principalmente, ó, a amônia ela já começa a levar bastante perigo para os peixes de vocês, por conta dessa reação química que acontece aí da ligação, né, do hidrogênio com a amônia.
Quanto mais alto o pH, menos hidrogênio nós temos livre na água, né? Quanto menos hidrogênio, menos ligação, menos essa reação química ocorre. Aqui, no caso 8.7, 8,5, que seria um pH bem alto, no caso alguns ciclídeos africanos vivem nesse pH. Aquário de Malawi a gente encontra aí até 8,5 tranquilamente. Aquário Tanganica normalmente é acima de 8,5, vai até 9.3. Você imagina, aqui ó, 0,25 ppm e 8,5, ó, já é crítico. 0,25, que teoricamente é pouca coisa de amônia, né? Então isso aqui é super importante também, principalmente para a galera que é iniciante, entender. Beleza? A toxicidade de amônia, como que ocorre a questão da toxicidade, e ela também depende da temperatura. Quanto mais alta a temperatura, né, mais tóxica também ela se torna. Então, meus queridos, é basicamente isso. Não recomendo em hipótese alguma ciclagem de aquário com peixe. Na verdade, às vezes a pessoa acha que está acelerando o processo, né, ou não tem paciência realmente em esperar o processo de ciclagem ele ocorrer da forma completa, dele ser concluído, né, e acaba adicionando peixe antes do processo terminar. Mais uma vez, se você não entende quase nada de processo de ciclagem, está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, o vídeo onde eu falo quase tudo aí sobre esse processo de ciclagem, beleza? Então, corre lá para assistir que está valendo bastante a pena. Deu um trabalhinho para fazer esse vídeo, mas ficou bem bacana aí para vocês. Então, essa história de acelerar o processo de ciclagem com peixe, ou que a ciclagem não é importante, isso tudo é mito, né? Isso tudo vai te levar a um único caminho, que é o caminho do erro, né? E o erro, ele pode te fazer até desistir do hobby. Então, não vá por esse caminho. Faça o processo de ciclagem, ele mesmo que seja utilizando aceleradores biológicos, que inclusive nesse outro vídeo eu também dou minha opinião sobre a questão da utilização de aceleradores biológicos. Eles realmente aceleram o processo de ciclagem, mas eles não fazem a ciclagem do teu aquário num passe de mágica a ponto de no mesmo dia o aquário já estar pronto para adicionar peixe. É até importante eu falar só um pouquinho sobre isso aqui com vocês, porque muitos aceleradores biológicos prometem deixar o aquário pronto a ponto de você adicionar peixes no mesmo dia. Não acreditem nisso, beleza? Não acreditem nisso. É mentira. Independente do acelerador biológico, vocês sabem que eu não passo pano para ninguém, né? O acelerador biológico ele vai acelerar o processo de ciclagem de vocês, vai realmente, mas eu acredito que no mínimo aí 2 semanas usando aceleradores biológicos. É claro que vai depender do acelerador biológico, mas para o ciclo em si estar pronto, ficar pronto, eu garanto 15 dias aí, 2 semaninhas, para o ciclo estar pronto utilizando aceleradores biológicos, que é o que está acontecendo aqui no meu aquário amazônico. Meu aquário amazônico já vai fazer 15 dias e o nitrito já está chegando a ponto de ficar zerado. Então, estou utilizando acelerador biológico. Do meu ponto de vista, vale a pena, já faço isso há bastante tempo. Eu não preciso mais esperar os 36 dias aí, ou até mais de 36 dias, dependendo da situação, para o aquário ficar ciclado completamente sem a utilização de acelerador biológico. Vale a pena utilizar acelerador biológico? Vale bastante a pena, mas também acho que ele não vai fazer milagre, né, e você vai poder adicionar peixe de forma quase que imediata. E lembrando sempre, falei no outro vídeo, falo nesse vídeo aqui também, processo de maturação. A gente não cicla somente as mídias biológicas, ciclamos o aquário de um modo geral. Rochas, substrato principalmente, aqui ó, substrato, troncos, rochas, né, o aquário em si, ele também passa por um processo de envelhecimento, de maturação, né, a ciclagem, né, do hardscape dele de um modo geral. Então não são só as mídias que nós ciclamos, e o aquário em si também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece, cara, eu tô falando aqui porque aquele vídeo ficou muito mais complexo e esse daqui eu tirei para falar basicamente sobre essa questão de adicionar os peixes, né, durante o processo de ciclagem ou não ciclar o aquário, né? E também aproveitei para falar sobre a questão da relação do pH com a amônia, que, por incrível que pareça, ainda hoje tem muitas pessoas que não sabem, e é algo que está escrito na tabelinha, né, do teste de amônia. Eu acho que todo teste de amônia tem essa tabelinha para exemplificar para vocês do quanto a amônia é tóxica, dependendo do pH principalmente. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, vamos trocar uma ideia. E é isso. Tamo junto, é nóis. Fiquem todos com Deus e fui!